Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos sagrados orixás que nos amparem, rogando a inspiração precisa para que possamos ter uma conversa proveitosa e luminosa a nos despertar. Que assim seja. Jesus estava viajando quando teve a notícia de que Lázaro estava muito doente. Mas, ao invés de retornar, Jesus continua. E aí, após alguns dias, ele recebe a notícia de que Lázaro havia morrido. E aí ele volta, ele retorna. E quando ele está chegando, quem vai ao encontro dele? A impetuosa, né? Marta. Mestre, se o Senhor tivesse vindo, meu irmão tinha sido curado. Jesus simplesmente chora. Vai lá, pede para que a pedra seja removida e diz: Lázaro, levanta-te e anda, venha para fora. Essa passagem, ela tem inúmeras nuances no qual a gente pode estar pautando, conversando. Ela é muito abrangente, desde a pedra que é removida. Porque Jesus fez o milagre. Qual era o maior milagre? Retirar a pedra ou ressuscitar? Ressuscitar. Mas ele pediu para que retirassem a pedra. E aí, diante dos milagres da vida, nós também temos que fazer o nosso esforço. A gente faz a nossa parte e a espiritualidade superior faz a dela. Mas hoje eu quero falar sobre perda. Perda. Quem nunca teve uma perda? Seja ela sentimental, financeira e assim por diante. E é difícil, principalmente quando nós temos perdas de entes queridos, seja uma amizade, seja um amigo, seja uma mãe ou seja um filho. Diante deste contexto, eu acho que o pior de todos, eu acredito, é perder um filho. Deve ser assim algo que a gente não consegue descrever. Nós temos experiência na família. Eu perdi um primo muito novo. E primo que era irmão, que nós convivemos muito. Mas jamais eu irei conseguir mensurar a dor da minha tia. Não é? Então, é diante destes fatos tão desafiadores que a gente fica perplexo ao ver uma mãe continuar vivendo. Mesmo com as oscilações, porque elas irão acontecer. Um momento você está bem, outro momento você não está. É desafiador. E também, diante destas situações, a gente pode cair no desanimo, se revoltar, ou até mesmo perguntar, mesmo nós que acreditamos na lei da reencarnação, mesmo nós que acreditamos que nós temos um passado delituoso, que precisamos ressarcir, a gente vem a se perguntar, aonde está Deus? Porque Deus assim permitiu, porque não me levou e deixou Ele, principalmente quando é um jovem, como aconteceu com o meu primo. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? A gente vê tantas crianças com câncer. Eu assisti uma série esses dias sobre um grupo que se reúne para morrer. E pelo que me parece, isso ocorre realmente, principalmente nos Estados Unidos. Eu acredito que aqui não, nunca vi pelo menos. É como se fosse um hotel, né? O que você fica ali para morrer com qualidade. São doenças, são jovens com doenças. Aqui tem. São jovens com doenças terminais, têm a certeza da morte, mas vão neste local para morrer com qualidade. E ali eles têm toda uma rotina
E é interessante que eles têm o desejo, o último desejo, eles descrevem os últimos desejos, promover um pouco mais de paz. E é interessante a gente observar que eles têm pouquíssimo tempo. Mas você fala, nossa, interessante observar? Sim, porque a gente está nessa loucura da vida e a gente não se apercebe que todos iremos morrer. E eles não, eles têm a certeza. Então é interessante observar aquela movimentação diante daquele local, que é para isso, para preparar a morte, para ter uma morte mais tranquila. E aí você vê que o único desejo que eles tinham, que parece ser simples, mas é incrível, é continuar vivendo. Mas eu volto a Jesus. Quando Jesus diz, levanta-te e anda para Lázaro. E Lázaro volta a vida, não é assim que diz a história? Mas hoje em dia, em 2022, aonde está Lázaro? Lázaro morreu. Aonde está a filha de Jairo? Porque Jesus também ressuscitou a filha de Jairo. Morreu. Fisicamente. Aonde está o mestre que foi pregado na cruz? Ao lado de Deus. É simples compreender isso. Só compreende as coisas mais simples quem é sábio. O sábio é aquele que compreende as coisas mais simples. Eu estou longe desta sabedoria. Porque na teoria tudo isso é muito lindo, mas e na prática? Quando você perde um ente querido, não pela morte, mas por uma besteira, uma discussão, e a outra pessoa parte, te praguejando, te odiando, como que fica? Será que também nós não ficamos partidos? Um filho que vira as costas para a mãe. Isso me faz lembrar uma conversa que o irmão Fernandes é um guia espiritual que atende aqui num trabalho específico, e ele estava atendendo uma moça que havia perdido a mãe. Na verdade, essa moça havia perdido inúmeros familiares em pouquíssimo tempo. Foi no auge da Covid. Então você imagina o desalinho desta família. Não é? Realmente é uma dor intensa. Perdeu mãe, perdeu irmã, perdeu, enfim, inúmeras pessoas da família. E aí ela estava, naquele dia, ela olhou para o irmão Fernandes e falou, hoje eu estou com profunda dor. Hoje está doendo demais. E já havia um tempo, né? Acho que já havia um tempo que tinha acontecido. E essas dores, elas vão e vêm, porque quem ama, sente. E aí, ela ali, diante da sua dor, eu como médium semiconsciente, e quando está diante dessas dores, eu sei que eu preciso, o meu papel como médium semiconsciente é vibrar em energia, em luz. Mas nesses momentos eu prefiro afastar, mentalizar Jesus e deixar o irmão Fernandes com a consulente no seu particular. Mas aí, eu escuto do irmão Fernandes, graças a Deus, eu voltei, quase desincorporei. Falei, acho que o espírito hoje tá um pouco diferente. Ela disse que tá com dor profunda e ele disse, graças a Deus, eu voltei. Mas, como eu tenho confiança plena nos espíritos desta casa, fiquei a observar. E ele disse assim, graças a Deus, porque a sua dor é a dor daquele que ama, daquele que amou e foi amado. Quantos pais têm matado filhos e filhos têm matado pais? Você já conhece a dor do amor. Você já conhece. Olha a sabedoria desse espírito. E disse ainda mais. Na espiritualidade, a sua mãe e seus familiares estarão te esperando em luz. E estes filhos que matam estes pais muitas vezes na espiritualidade estão revoltados. Ou vice-versa. Olha o decorrer ainda deste emaranhado escuro que vai ter pela frente. Quantas encarnações terão que ressarcir?
perdeu o seu familiar. Hoje você perdeu o seu filho. Hoje você perdeu o seu marido, seu ente querido, seu amigo. Mas isso é simplesmente um burilar, um purificar. Para quando a gente chegar no plano espiritual, estarmos mais puros. Aí a gente lembra mais um pouco, a gente sai desse momento e vai para o Apocalipse, né? A gente lembra de João, lá na visão do Apocalipse. Ele está lá diante de Jesus, diante daqueles seres de luz, e aí ele vê um cortejo de seres luminosos, todos de roupa branca, muito brilhante. E ele diz: Senhor, quem são esses? Qual é a resposta? São aqueles que lavaram o corpo no sangue do Cordeiro. O que isso quer dizer? São aqueles que sofreram. Bem-aventurado vós que chorais, porque será consolado. É fácil? Não é fácil. Por isso que quando a gente tiver algum amigo, eu sempre falo isso nas palestras, quando você tiver algum amigo que esteja passando por problema similar, por perda financeira, porque a perda financeira também nos enlouquece. Quantas pessoas se matam por perder a sua empresa? A gente está aqui falando de uma perda que nos mexe, que é a perda dos entes queridos, mas há outras perdas também que mexem com cada um de nós. Imagine uma mãe que precisa sustentar a família e perde seu emprego e não sabe o que vai fazer. Alguém que não tem outra pessoa para contar. E é nesses momentos que a gente precisa ter a sensibilidade de mandar uma mensagem. E digo a mim mesma, porque minha vida é tão corrida. Eu poderia justificar. Não, mas minha vida é corrida. Não, às vezes me falta um pouco de sensibilidade também. De falar, olha, tal pessoa, eu sei que está passando por tal problema, eu vou perguntar. Mas tem gente que está correndo. Nós falamos semana passada sobre ouvir. Você não quer ouvir? Ore. Ore por essa pessoa. Ore. Ah, mas eu posso orar pela pessoa dentro de casa? Ore por amor. Deus ampare fulano, fulano perdeu o filho. Deus ampare fulano, fulano foi abandonado. Deus ampare fulano, fulano está passando por isso. Ore. Ou aqui dentro, não quer orar em casa? Está aqui. Antes de começar a passar com as entidades, que às vezes demora um pouquinho, vai pensando na pessoa que precisa aqui dentro. Tenho certeza que as entidades vão ajudar. Vai passar com a entidade? Pede pela pessoa, porque muitas vezes a gente chega aqui e só pede por nós, ou pelos nossos. Mas esquece daquela vizinha que reclamou que está sem o pão, que está sem o leite. Você não pode? Ai, fulana, me passa seu nome. Aí você não quer dizer que você vai num centro de Umbanda, né? Porque infelizmente existem os preconceitos. Ah, eu vou colocar seu nome no grupo de oração, lá na igreja. A gente deixa de ser uma igreja aqui? Não deixa de ser uma igreja, estamos reunidos em Deus. Aqui é uma Umbanda cristã, por isso eu sempre falo de Jesus. Então vamos nos despertar, vamos acordar. A dor não é fácil. A dor não é fácil. Ela nos punge, ela nos desalinha. Mas, quando nós podemos contar com um irmão de caminhada, ela se torna um pouquinho mais leve. Vamos nos tornar elmos de luz. Vamos espalhar esta luz. E esta casa está aqui. E como eu sempre falo e repito, os guias estão aqui toda semana a mostrar que a vida há após vida. E que nós iremos vencer. Não é fácil. Não é fácil. E quando cada um daqui tiver com problemas muito complicados, manda uma mensagem para mim. Muitos têm meu contato. Fala, Bela, tá difícil. Demora para responder. Mas eu respondo. Demoro, né, Lu? Às vezes para responder 2, 3 dias, mas eu respondo. Muita luz, muita paz. Que a força misericordiosa de Deus nos desperte. Que Jesus não simplesmente ressuscite nossos corpos físicos, mas possa ressuscitar a fé, o equilíbrio, a paz em nós. Lembrando que cabe a cada um de nós também fazer a nossa parte, remover a pedra. Se você remove a pedra, ele vai olhar para você e dizer, levanta-te e anda. Muita paz, uma ótima gira a cada um de vocês.